Então, por que a gente considera que devemos entrar nesse setor de energia solar fotovoltaica, né? Então, por que a gente deve vender uma solução fotovoltaica, mas principalmente por que alguém deve comprar uma solução fotovoltaica, né? O brasileiro, a gente sabe que o brasileiro é muito imediatista, né? Que ele prefere talvez deixar 25, 30 mil reais aplicado em algum investimento, nem que seja na poupança, do que colocar um sistema fotovoltaico que vai trazer uma redução na sua conta de luz, mas que vai ter um payback ali a partir de 4 anos, dependendo da região do Brasil, né? Então, antes da gente entrar na parte técnica, a gente vai abordar alguns dados de mercado, né, a evolução da tecnologia fotovoltaica ao longo dos anos, para embasar os nossos argumentos de venda, né, os nossos argumentos de convencimento dos nossos clientes. Tá? Então aqui a gente tem evolução mundial da capacidade instalada de geração fotovoltaica de 2006 a 2016. Né? Então a gente tem aqui os últimos 10 anos até 2016, onde a gente consegue ver a evolução da capacidade instalada no mundo inteiro de geração fotovoltaica. Né? Então a gente consegue perceber que realmente é uma curva exponencial, né? Ou seja, o crescimento da fotovoltaica ele não é linear, ela vem aumentando de forma exponencial ao longo dos anos, né? Então a gente pode ver aqui, ó, que ao longo dos anos realmente o crescimento da fotovoltaica era bastante expressivo, chegando aqui mais ou menos na potência instalada de 303 gigawatts no mundo inteiro, né? Então aqui, ó, só para vocês terem uma noção, em amarelo claro, a gente tem a capacidade instalada no ano anterior, ou seja, no ano de 2015, né? E aqui em laranja a gente tem a capacidade instalada somente no ano de 2016. Então aqui no ano de 2016 a gente teve 75 GB de capacidade instalada, né? Então a gente tem um aumento percentual muito, muito considerável, né? A gente ter praticamente 25% de toda a capacidade mundial instalada em somente um ano. O que isso significa? Isso significa que o crescimento da fotovoltaica ela vem se tornando mais forte devido ao barateamento da tecnologia, né? Então, a cada ano que passa, os equipamentos eles se tornam mais eficientes em termos de conversão de energia, né, de potência, enquanto o preço desses equipamentos ele vem se tornando cada vez mais barato, né? Então, por exemplo, um módulo fotovoltaico em 2015 ele custava mais ou menos ali na faixa de 800 a 900 reais, né? Um módulo de 260 watts. Enquanto agora em 2017 ele está na faixa de 500 reais. Então a gente pode ver que o crescimento da tecnologia ele está muito alinhado ao barateamento, né? Então continuando aqui, a gente tem agora essa potência mundial instalada dividido em diversos países do mundo, né? A gente vê que na base da curva aqui em amarelo, um crescimento mais expressivo mesmo tem sido da China, né? Por que a China tem investido tanto em tecnologia fotovoltaica? Eles passaram, durante alguns anos, principalmente a partir dos anos 2000, por um investimento muito grande em infraestrutura, em indústria, certo? Então eles cresceram muito do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista industrial, só que isso trouxe alguns problemas para a China, né? Então eles hoje vêm passando por um problema sério de poluição, inclusive na capital da China tem uma praça onde tem um telão enorme que simula, né, que passa um vídeo do nascer e do pôr do sol, porque tem dias lá que a poluição é tão intensa que eles não conseguem ver nem o sol.
Então, hoje em dia, a China tem investido em um estado de bem-estar social, né? Então, políticas de energias renováveis, de, de fomento de meio ambiente, né? Então, esse é um dos grandes motivos que a China tem apostado tanto na fotovoltaica. E a China hoje é o maior fabricante de módulos, né? As principais marcas de módulos são fabricadas na China. Então eles, além de estarem investindo muito na instalação e no aumento da matriz energética deles com fotovoltaica, eles também são um grande polo de pesquisa e de descoberta de novas tecnologias, né? Aqui em laranja, logo acima da China, a gente vê a Alemanha. O que a gente pode reparar aqui na Alemanha? Que a partir de 2012, 2011, a potência instalada deles ela vem se mantendo praticamente constante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Alemanha atingiu hoje o pico, né, de potência instalada e de capacidade de receber um aumento de novos sistemas fotovoltaicos e de incremento nessa potência instalada, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente na parte de legislação o que foi que contribuiu para esse crescimento tão expressivo da tecnologia fotovoltaica na Alemanha. Tá? Então aqui em outros países, né, Japão, certo? Logo assim nos Estados Unidos. A tema de curiosidade, no ano passado, ano de 2016, a fotovoltaica foi o setor que mais gerou novos empregos nos Estados Unidos. Né? Então eles também têm investido muito, apesar das, das, das políticas que o Donald Trump vem divulgando, os Estados Unidos têm investido muito na parte fotovoltaica. Né? A Tesla do Elon Musk é uma grande prova disso. A Itália também tem uma grande participação no setor fotovoltaico na Europa. E a gente está aqui, ó, nessa parte cinza no topo do gráfico, em Rest of the World, que significa resto do mundo, né? Então a gente nem aparece individualmente como país, apesar de todo o potencial de geração que a gente tem, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então aqui mais uma vez a evolução da capacidade instalada, né? A gente vê aqui que China está na frente. Então praticamente a China, ó, somente em 2016 a China adicionou praticamente o que ela tinha de total até 2015. Então no final de 2015 ela tinha 40 e poucos giga de potência instalada e somente em 2016 ela adicionou 34,5. Então a China realmente está investindo muito, o mercado está crescendo muito, está se aquecendo muito, tá? Isso é um grande indicativo de como a tecnologia está crescendo. Se a China está investindo, o resto do mundo vocês podem ter certeza que vai investir também. Os Estados Unidos, a Alemanha, Japão, então as principais economias do mundo estão adotando sistemas fotovoltaicos como grande parte da sua matriz energética. Aqui mais uma vez, né, os principais países, né, só para vocês terem uma ideia, a China em fotovoltaica ela é praticamente 2,5 vezes aqui os Estados Unidos em capacidade instalada, né? Então aqui dentro de alguns países de relevância de potência instalada, a gente tem na América do Sul o nosso representante, o Chile, né? Então o Chile hoje ele tem 1% da matriz energética dele de fotovoltaica e a gente está bem atrás disso. Só para ter uma noção de empregos gerados, né, dentro do setor de energias renováveis, comparado com todas as outras energias renováveis, a quantidade de empregos gerados em fotovoltaica foi a mais expressiva, certo? Então a gente teve 8,3 milhões de novos empregos, certo? Mais 1,5 milhões, uma capacidade total de 9,8 milhões de novos empregos no setor de energia renovável no mundo inteiro. Falando aqui de novos investimentos em energias limpas, né, o grande motivador, o grande incentivador do crescimento de alguma tecnologia
é um investimento. Então, para a gente ter o desenvolvimento de novas tecnologias, diminuição do preço, aumento de fabricação, nós precisamos de investimentos, né? Então, aqui a gente tem uma curva de novos investimentos em energias limpas a partir de 2016, né? Então, é uma curva de crescimento constante, ela tem algumas quedas, mas que se recuperam ao longo dos anos. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui em 2015, onde a gente atingiu o nosso pico de investimento, a gente estava investindo praticamente 3 vezes, 300% que se investia em 2016, né? Então, é um crescimento realmente bastante expressivo. Vocês podem ver aqui que está sendo puxado pelos países desenvolvidos em amarelo, pela China em laranja, né? E essa curva em azul é o total mundial de novos investimentos em fotovoltaica. Então, hoje a gente tem novos investimentos girando ali em torno de 240 bilhões de dólares. Então, dividindo esses novos investimentos em energias limpas em diferentes fontes de energia, né, a gente pode ver quais são as fontes de energia que estão recebendo mais dinheiro, ou seja, que estão sendo mais atrativas aos olhos dos grandes investidores internacionais, né? Então a gente tem aqui, ó, energia oceânica, né, que é aquela gera eletricidade através do movimento das marés, geotérmica, biocombustíveis, né, pequenas centrais hidrelétricas, biopower, wind, né, que é a eólica, e a solar. Então a gente pode ver aqui, ó, que as energias eólicas e fotovoltaicas são as que têm recebido maior investimento pelos grandes investidores mundiais, né, pelos grandes bancos, pelos grandes fundos. Também aqui os países desenvolvidos e China liderando a ponta de novos investimentos. Então a gente tem aqui, ó, que a Solar recebeu na China 57,5 bilhões de dólares no ano de 2016, né? Então aqui comparado com o ano de 2015, ela teve um aumento de 39,9 bilhões de dólares. E a eólica também em segundo lugar aqui na China, né? E nos outros países desenvolvidos, ela ficou na frente em número de novos investimentos. Aqui mais uma vez os investimentos em potência instalada, né, por tipo de energia renovável. A gente tem aqui a fotovoltaica em amarelo, né, na base da pirâmide, certo? Então a gente teve um grande aumento aqui em 2015 de novos investimentos e uma pequena queda em 2016. E a gente estima que ao final de 2017 a gente vai ter mais uma vez um pico de novos investimentos. Agora falando um pouco de Brasil, né? Aqui a gente tem a nossa matriz elétrica, né? Nossa capacidade instalada por fonte. Esse é um dado da ANEEL de 2017 e nesse dado a gente pode constatar o quão nós somos dependentes das usinas hidrelétricas, né? Então o Brasil é realmente um país muito abençoado em termos de capacidade hidrelétrica, né? Nós somos um país diferenciado. Quase nenhum outro país do mundo, se não nenhum outro, tem uma capacidade hídrica tão expressiva quanto o Brasil. Então, essa grande capacidade hidrelétrica, durante muitos anos, foi uma grande bênção para o nosso país, né? Porque nos proporcionou um desenvolvimento muito grande. Mas, por outro lado, essa dependência da fonte hidrelétrica, né, nos deixou atrás no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, os países que não têm abundância
de grandes fontes de energia elétrica, por exemplo, como é o nosso caso, eles tiveram que correr atrás de novas opções, de novas alternativas mais cedo. Então, apesar da gente ter um recurso hídrico muito favorável, o filé mignon, né, das nossas usinas hidrelétricas, ele já acabou. A gente não vai ter outra Itaipu, né, outra Santo Antônio, para suprir o aumento constante anual da nossa demanda por energia. Então, a gente realmente precisa hoje chegar a um novo, a uma nova matriz energética, onde a gente não esteja tão dependente das hidrelétricas, né? Então a gente pode ver aqui que nós temos 62,59% da nossa matriz abastecida pelas hidrelétricas, as termoelétricas, que são nossa segunda alternativa, né, nosso plano B, correspondendo a pouco mais de um quarto da nossa matriz hidrelétrica, nossa matriz energética, desculpa. Aqui a gente tem as CGHs, as eólicas, as PCHs, né, e a fotovoltaica. Então a gente pode ver que, apesar do nosso grande potencial para geração de energia a partir do sol, nós temos apenas 0,02% da nossa matriz energética atendida por fotovoltaica. Então, por que a gente acredita que o Brasil vai ser uma grande potência mundial no mercado de energia fotovoltaica? O Brasil é o maior mercado de energia elétrica da América Latina. Nós temos um crescimento de demanda de 4% ao ano, ou seja, somos um país em crescimento, em desenvolvimento, e até nós nos tornarmos um país desenvolvido, ou seja, isso vai demorar bastante, nós vamos ter um crescimento, uma demanda anual constante, ou seja, sempre aumentando por energia elétrica. Então, enquanto a gente precisar ter novas indústrias, novos comércios, novas cidades, nosso crescimento em infraestrutura aumentar, essa demanda por energia também vai aumentar. Então a gente vai precisar recorrer a novas fontes, já que a gente não vai poder ter novas hidrelétricas, primeiro por questões hídricas, né, os principais rios que nos permitem grandes potenciais de geração já estão gerando energia, né? E em segundo lugar, por questões ambientais. Novos projetos de hidrelétricas são projetos que requerem grandes licenças ambientais, que demoram muito tempo por conta de tramitação no governo. Então a gente vai realmente precisar alternar para novas fontes de energia, né? Então, por esse crescimento de demanda, a gente tem uma previsão de adição de pelo menos 70 GB até 2024. Ou seja, daqui a 7 anos a gente vai ter um aumento de 55% da nossa matriz energética atual. Então a gente vai precisar realmente, o Brasil vai precisar realmente correr atrás de novas fontes de energia. Então, a gente já sabe que os níveis dos nossos reservatórios, eles continuam baixos, né? A gente já passou em 2001 pelo nosso apagão, né, que a gente precisou fazer uma economia forçada de energia elétrica, certo? A gente quase passou por isso novamente em 2014. Então a gente fica à mercê dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas que são controlados pela chuva. Então a gente realmente fica dependente da natureza nesse aspecto. Então a nossa segunda fonte de energia, que a gente chama de fonte de backup, né, são as termoelétricas, que são, junto com as nucleares, né, as únicas fontes que a gente consegue gerar energia a hora que a gente quiser. Então é só ligar as termoelétricas, né, e abastecer com o combustível que seja, e a gente tem geração de energia. O grande problema disso é que isso custa caro. Então o preço médio das termoelétricas hoje está girando mais ou menos de R$ 600 o megawatt-hora. Tá?
Então, além disso, tudo que eu falei, a gente tem alguns problemas que vivemos em um país altamente intervencionista do ponto de vista de tarifa. Então, quem regula a tarifa dos consumidores cativos, ou seja, dos consumidores que compram energia da concessionária, né, é o governo. Então, a gente já ficou sabendo de alguns locais a partir de 2014 que tiveram os preços regulados aí na ordem de 20, 30%, né, de aumento. Então o governo simplesmente impõe uma nova tarifa e nós, como consumidores cativos, precisamos aceitar e nos adequar, né? Então até a fotovoltaica ela te deixa imune a isso, né? Não imune, mas o impacto é muito menor. Então se você gera sua própria energia na sua residência e você diminui o seu consumo da concessionária ao mínimo possível, que a gente chama de custo de disponibilidade, né? Que é o que você vai pagar na sua fatura, independentemente se você viaje e deixe todos os seus eletrodomésticos desconectados, você fica menos exposto às mudanças tarifárias, né? Então, sim, a ideia da fotovoltaica é diminuir a sua demanda de energia da concessionária o máximo possível, ou seja, que você gere energia elétrica máxima possível para você atender a grande parte do seu consumo e que você fique protegido dessas grandes variações tarifárias, né? Falar um pouco mais de mercado. Então a gente estima que em 2024 a capacidade instalada de fotovoltaica ela esteja girando perto de 8,3 gigawatt pico, né? Sendo que desses 8,3, 7 GB serão de geração centralizada e 1,3 GB de geração distribuída. O que é geração centralizada e geração distribuída? Nós vamos exemplificar daqui a pouquinho, mas a geração centralizada é caracterizada por gerar energia fora do ponto de consumo, né, em grandes parques, em grandes arranjos que caracterizam a usina. E já a geração distribuída é caracterizada por pequenos geradores junto ao ponto de consumo, né? Ou seja, você gera energia próxima ao seu ponto de consumo, mas com potências menores. Então a geração distribuída, que é o que a gente vem acreditando que vai ser o grande, o grande boom, né, a grande explosão no Brasil, ela vem crescendo em média 300% ao ano, né? Em 2014 para 2015, a gente passou de 311 unidades consumidoras para 1.250. Esse número já está na faixa de 12 mil, então ele vem crescendo nessa ordem de 300% ao ano. Então, até 2030 existe também o potencial para que sejam instalados 23,5 GB em geração fotovoltaica distribuída, né? A gente teve acesso a um report da Bloomberg. Para quem não conhece, a Bloomberg é assim, a maior agência de dados financeiros do mundo, né? Então, todo ano eles divulgam um estudo sobre energias renováveis, onde eles estimam que até 2040 27% de toda a matriz energética brasileira vai ser atendida por energia fotovoltaica distribuída e 4% por energia fotovoltaica centralizada. Então, no total, 31% da nossa matriz energética até 2040 vai ser composta por energia solar fotovoltaica. Então, a gente tem aí 23 anos de desenvolvimento de energia fotovoltaica pela frente, onde a gente vai partir de 0,03% para 31% de toda a nossa matriz energética. Então aqui a gente tem um exemplo de geração centralizada, né? Essa é a usina da Enel Green Power em Pernambuco. Tá? A gente pode ver
que ela está próxima a um centro de geração eólico, né? Os estudos mostram que geralmente o pico de geração eólica é à noite. Então é comum a instalação de usinas fotovoltaicas, ou seja, de usinas solares próximo a usinas eólicas, de modo que se utilize a mesma infraestrutura, né? Então, as mesmas subestações, as mesmas linhas de transmissão, de modo que elas atuem de forma complementar, né? Então a gente tem um pico de geração fotovoltaica, de geração solar durante o dia, onde a gente tem sol. Esse pico cessa lá por volta das 6 e meia da tarde, e a gente parte para o pico de geração eólica que acontece durante a noite. Então é muito comum a instalação de usinas fotovoltaicas próximas a usinas eólicas, de modo a aproveitar a infraestrutura existente, né? E aqui a gente tem um exemplo de geração distribuída, onde vocês podem ver que cada casinha conta com seu sistema fotovoltaico, ou seja, cada casa gera sua própria energia de forma distribuída, né? Então, a gente tem cada casinha com seu sistema atendendo o ponto de consumo próximo. Esse é um bairro perto de Tóquio, que mais uma vez, ó, vocês podem ver que praticamente toda a área disponível de telhado está ocupada por sistemas fotovoltaicos. Então, quais são as vantagens da geração centralizada e da geração distribuída para o Brasil, né? Como eu falei, a geração centralizada é caracterizada por gerar energia fora do ponto de consumo, né, e por grandes parques. Então, para a gente partir para a solução de geração centralizada, são necessários que aconteçam leilões específicos para compra e venda dessa energia, né? E esses leilões, eles trazem tecnologia de fora, porque a maioria das empresas que participam são empresas de outros países, e esses projetos eles acabam sendo mais competitivos, né? Então, se a gente tem empresas de diversos países querendo investir no Brasil, o preço acaba caindo ao longo do tempo, né? E a gente tem grandes volumes de investimento no nosso país. O licenciamento ambiental ele é muito simplificado, certo? Diferentemente das hidrelétricas, das termoelétricas e até dos parques eólicos, certo? Os parques eólicos eles têm restrições muito maiores do que os parques fotovoltaicos. E como eu já tinha mencionado antes, a gente tem a possibilidade de compartilhamento da infraestrutura já instalada nos parques eólicos, né? Quais são as vantagens então da geração centralizada, distribuída, perdão, para o Brasil? Certo? A gente pode fazer essas instalações em grandes telhados, ou seja áreas ociosas, né, como hipermercados, shopping centers, telhado de grandes indústrias. E com isso não há necessidade de adquirir terreno, né? A gente pode aproveitar as próprias áreas ociosas já existentes nas nossas casas, nos nossos comércios, né? Não requer licenciamento ambiental nenhum. Então, se eu quiser instalar um sistema fotovoltaico na minha casa, eu não preciso consultar nenhum órgão ambiental, né? Eu só preciso fazer a consulta junto à concessionária. O custo de conexão é baixíssimo, né? Pois já utiliza a estrutura existente, né? A estrutura já instalada na concessionária. Posterga a necessidade do reforço nos sistemas de distribuição, porque as potências dos sistemas de geração distribuídas geralmente são pequenos, né? Então a gente posterga essa necessidade de reforma, certo? Mas a grande vantagem, o que causa realmente a grande movimentação e a grande motivação por adquirir um sistema fotovoltaico são as tarifas pagas à concessionária. Como eu havia comentado, essas tarifas elas são impostas, né, pelo governo, a gente não tem poder de voto em relação a isso. E quanto maior for a tarifa, mais vantajoso é a aquisição de um sistema fotovoltaico. Então a gente vai ver ali para frente que os estados que têm maior adesão à geração distribuída, ou seja, mais sistemas fotovoltaicos instalados, são os estados onde a tarifa da concessionária é a mais alta.
Então aqui a gente pode ver um pouco das usinas em operação no regime de geração centralizado, né? Então hoje a gente tem 42 usinas em operação, totalizando a potência de 23 mega, certo? 12 empreendimentos em construção, totalizando a potência de 346 mega, e 99 empreendimentos em construção não iniciada, ou seja, leilões já negociados, mas que a construção ainda não começou. E essa potência de 2,63 GB. Então a gente pode notar aqui, pela potência já em operação, pela potência em construção e pela potência a ser construída, o crescimento realmente da potência instalada no Brasil e a consequente queda de preço em dólar por megawatt-hora. Né? Isso aqui fica bem claro nesse gráfico, onde a gente tem todos os leilões que já aconteceram nos últimos anos. Né? Então, o primeiro leilão de fotovoltaica aconteceu em Pernambuco em 2013, onde houve a contratação de 92 megawatts, certo? A um preço médio de 103 dólares por megawatt. Tá? Então aqui em 2014 a gente teve um segundo leilão, onde a potência contratada já foi muito maior, né? Praticamente 10 vezes maior. E o preço por megawatt já caiu bastante, de 103 para 88 dólares. E a partir de 2014 a gente pode ver que os leilões anuais eles vêm se mantendo praticamente constante ali na faixa de 1 GB, né, de potência contratada. Só que apesar da potência ela está se mantendo constante, a gente tem uma queda no preço aqui nessa linha vermelha, ó, a queda no preço acentuada, né? Então a gente está aqui mais ou menos girando em 78 dólares o megawatt-hora no Brasil. Já foram feitas usinas em outros lugares do mundo, por exemplo nos Emirados Árabes, né, onde o megawatt-hora está sendo contratado na faixa de 10 dólares. Então, a gente, apesar da queda dos preços no Brasil nos últimos anos, a gente ainda tem muito caminho para percorrer. Mais uma vez aqui os preços contratados ao longo prazo a serem comissionados até 2019, né? Aqui, ó, como eu falei, ó, os Emirados Árabes Unidos já tem usinas aqui girando entre a faixa de entre 20 e 40 dólares. Mas já ficamos sabendo de casos onde o megawatt está sendo contratado a aproximadamente 10 dólares. Falar um pouco dos números de geração distribuída, né? Como eu falei, o crescimento ele tem caminhado mais ou menos na faixa de 300%, né? Então a gente pode notar aqui, ó, que de janeiro a março de 2016 a gente tinha praticamente 3.000 unidades consumidoras, né? 2.760. E ao final de 2016, outubro e novembro, a gente tinha 6.670. Então a gente tem realmente um crescimento aqui na faixa de 300%, sendo que de todo o crescimento de geração distribuída, todos os números de geração distribuída, 98% correspondem à fotovoltaica. Então, quando a gente fala de geração distribuída, não necessariamente está falando de fotovoltaica, né? A gente pode estar falando de biogás, biomassa, eólica, hidráulica, solar e eólica, né? Que vocês podem fazer projetos mistos, né, de solar e eólica. Mas grande parte disso, ou seja, 98%, correspondem a somente fotovoltaica. Mais uma vez aqui alguns números do mercado de geração distribuída, né, que a gente pode ver os números de unidades consumidoras, os números atuais, né, por fonte. Por exemplo, aqui a gente em fotovoltaica, a gente tem 11.551 unidades consumidoras conectadas à rede, né, eólica 52, as termos 54 e as CGHs 16. Aqui a quantidade de unidades consumidoras que recebem os créditos. Quando a gente for falar da parte de legislação, a gente vai falar de injeção de crédito na rede. Mas o que isso quer dizer?
Por exemplo, aqui na fotovoltaica, a quantidade de unidades conectadas à rede é de 11.551, porém a quantidade de unidades consumidoras que recebem créditos é 12.781. Como que isso é possível? Ou seja, algumas unidades consumidoras cadastradas aqui, elas geram créditos para ela e para uma outra unidade consumidora que esteja no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ e na mesma área de concessão. Então hoje é possível que você tenha um sistema fotovoltaico instalado na sua residência e você gere energia para essa residência e para uma outra, desde que ela esteja no mesmo CPF, CNPJ e mesma área de concessão. Então é possível que, por exemplo, você tenha uma casa de praia que tem um sistema instalado, que gere energia e que você possa compensar esses créditos no seu apartamento, onde você não tem a possibilidade de fazer a instalação de um sistema fotovoltaico. Então, nossa potência instalada aqui de geração distribuída está girando ali próximo a 92 MB. Mais uma vez, alguns números aqui de crescimento do setor. Então, em 2015, a gente tinha 1.200 geradores conectados à rede, né? Aqui em 2017, como a gente viu, a gente está ali próximo a 12 mil, certo? E a previsão é que a gente, até 2024, chegue a um número de 1,2 milhões de unidades consumidoras conectadas à rede com microgeração distribuída. Então, se a gente comparar aqui, ó, de 2015 até 2024, é um crescimento de 1.000 vezes em 9 anos. Por que esse gráfico está acabando aqui em 2024? Porque é onde todas as fontes de pesquisa, sendo as mais conservadoras ou as mais otimistas, dizem que a fotovoltaica vai se tornar a fonte de energia mais barata em todo o planeta. Então, a partir de 2015 é onde a gente vai ver realmente a explosão, né, da potência instalada. Desculpa, a partir de 2024 é onde a gente vai ver realmente a explosão da potência instalada em fotovoltaica, porque é a partir daqui que ela vai se tornar a fonte mais barata por conta de inovações tecnológicas e aumento da produção, né? E aqui em potência instalada a gente tem a mesma coisa. Em 2015 a gente tinha 13 mega, né? E a previsão é que em 2024 a gente chegue a praticamente 4,6 GB. Aqui é a projeção de evolução de microgeradores fotovoltaicos no Brasil por setor, né? Então a gente pode ver aqui, como eu falei, ó, o crescimento realmente começa a ser expressivo a partir de 24. Então aqui a partir de 2024 é que realmente a coisa começa a acontecer. Então a gente tem aqui a pirâmide, né, dividida por setores. Então, que a base do setor com maior potência vai ser residencial, seguido por comercial, industrial e poder público. Então, qual que é a grande explicação disso? A grande explicação disso é que a fotovoltaica, como eu já tinha comentado, ela é mais vantajosa quando a tarifa de energia é mais alta. Então, quem paga as maiores tarifas de energia hoje no Brasil? São os consumidores do grupo B, que justamente são os consumidores residenciais e comerciais. Tá? Então eles estão aqui na base dessa pirâmide. As grandes indústrias, elas geralmente já têm uma tarifa de energia bem mais barata, né? São consumidores do grupo A, e geralmente também fazem compra de energia no Mercado Livre, né? Então eles conseguem preços mais competitivos e é por isso que a fotovoltaica não vai estar tão difundida, tão presente nesse setor da economia, né? E o poder público, a gente sabe que as coisas acontecem de uma forma mais lenta mesmo, né? É necessário licitações para compra de sistemas fotovoltaicos e as coisas geralmente acontecem de forma mais fácil, né, para o poder público no ponto de vista de pagamento, né? Então chega a fatura de energia lá num fórum e eles pagam isso e não estão se preocupando muito se tá caro ou não. Mas
Já vemos algum avanço, né? Já vemos a iniciativa, por exemplo, de algumas agências da Caixa Econômica Federal estarem aderindo aos sistemas fotovoltaicos, mas com certeza eles vão ocupar um lugar diferenciado com relação aos clientes residenciais e comerciais que com certeza vão liderar esse mercado de energia fotovoltaica no Brasil. Agora falando de números de GD, né, de geração distribuída por estado. Então a gente pode ver aqui, ó, que o estado que tem mais unidades consumidoras conectadas à rede é Minas Gerais, seguido por São Paulo, em segundo lugar, né? Quais que são as razões disso? Então, Minas Gerais tem uma tarifa de energia bastante elevada, né? Então eles pagam uma conta muito alta. Então isso motiva, né, e movimenta o mercado a buscar por novas soluções. E também foi o primeiro estado do Brasil a isentar o ICMS para energia injetada na rede, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje, quando você gera créditos em Minas Gerais, ou seja, quando você gera mais energia do que você consome, esses créditos podem ser utilizados posteriormente de maneira integral. Então, a maioria dos estados do Brasil já aderiram à isenção do ICMS para energia injetada na rede, mas a gente tem alguns estados ainda que não fizeram essa adesão e que estão em cima do muro, né? São Paulo também vem seguindo aqui em segundo lugar e a gente tem outros estados do Brasil bem abaixo, né? Então, por exemplo, Santa Catarina, que é aqui onde fica a Elex Solar, né? Deixa eu pesquisar aqui. Santa Catarina tem 652 unidades consumidoras conectadas à rede. Então, Santa Catarina é um estado ainda onde a gente não tem a isenção do ICMS. Então, vocês podem ver o impacto, né, na quantidade de sistemas instalados. Então, aqui mais uma vez, né, a quantidade de unidades consumidoras de GD. Então, a gente pode ver aqui para Minas, né, que é o estado que tem maior número, certo? Então, mais uma vez, 2.461 unidades consumidoras conectadas à rede, 2.944 unidades que recebem créditos, ou seja, a gente tem aqui dentro desse número unidades consumidoras que geram para elas e para outras unidades. Então a potência instalada, né, de Minas Gerais é 28 mega de potência instalada, né? Então a potência média em Minas Gerais por unidade consumidora é de 11,38 kW de potência. Então são sistemas grandes, né? Mas o interessante é a gente notar aqui, ó, que no Ceará, apesar do número ser muito menor do que Minas em termos de unidades consumidoras conectadas à rede, a potência não fica muito atrás. Ou seja, no Ceará, os sistemas fotovoltaicos, eles em média são bem maiores, aqui praticamente 4 vezes maior, ó, em Minas em 11,38 de potência instalada, potência média instalada, e no Ceará 43,56. Então praticamente 4 vezes maior a potência média instalada no Ceará. Certo? Para mostrar alguns incentivos do mercado, né, de geração distribuída, aqui em Santa Catarina aconteceu o bônus fotovoltaico. O que é isso? O bônus fotovoltaico foi um projeto da Celesc, né, da concessionária local, junto com a Engie, que é uma empresa privada, né, de geração de energia fotovoltaica, para um bônus em 1.000 sistemas fotovoltaicos. Então, o objetivo do programa era incentivar a geração residencial de energia solar, né, com a instalação de sistemas completos fotovoltaicos em até 1.000 residências, certo? Então, o projeto vai beneficiar os participantes com um bônus de 60% no preço de aquisição de uma solução completa, ou seja, projeto, instalação, que a gente chama de turnkey, né?
Então, mil residências receberam esse bônus, ou seja, um desconto de 60%, e o objetivo desse programa era justamente incentivar e fomentar o mercado de geração fotovoltaica. Então, qual que era o alcance do projeto? Né? 1.000 residências é, que tivessem as características necessárias. Tem um edital, né, com alguns pontos que deveriam ser seguidos por essas residências para a instalação de um sistema de 2,6 kW pico de potência. Então, lembrando lá dos números de Minas, né, que a média de Minas eram sistemas de 11 kW de potência. Então a gente tem sistemas bem menores aqui que participaram desse programa do bônus fotovoltaico. Por que a Celesc decidiu realizar esse programa, né? Então a Celesc realizou esse programa em cumprimento com as obrigações legais da ANEEL, né? A resolução 556 de 2013 da ANEEL, que tem por objetivo incentivar o desenvolvimento de medidas que promovam a eficiência energética e o combate ao desperdício de energia. Como é que funcionou isso, né? As pessoas se inscreviam para serem sorteadas, né? Para ser sorteadas não, para serem contempladas, elas tinham que atender alguns pré-requisitos, que por exemplo era ter inclinação de telhado compatível com o edital, né? Tinha que ter o telhado voltado para o norte, certo? E um consumo médio de energia mensal. Então, se eu não me engano, mais de 10.000 famílias, unidades consumidoras se inscreveram no programa e somente 1.000 foram contempladas. Ou seja, tivemos diversas unidades consumidoras que não foram contempladas, mas que ficaram conhecendo a tecnologia e que se familiarizaram melhor com a tecnologia. Né? Então, de certa forma, foi muito bom para o mercado em termos de fomento e de divulgação. Né? Falando aqui um pouco dos números de geração distribuída, né? Esse é um estudo realizado pelo Instituto Ideal, certo? Ele aborda o mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica. Então esse é um estudo realizado por meio de questionário online, né? Como se fosse um censo, certo? Onde as pessoas e as empresas respondiam algumas perguntas específicas sobre a atuação delas no setor de energia fotovoltaica. Então aqui ó, no site do América do Sol, que está ligado ao Instituto Ideal, vocês podem procurar aqui ó, as empresas, filtrando por instalador, projetista, integrador, né, empresa de estruturas, inversores, etc. Eles mostram aqui a quantidade de empresas espalhadas pelo Brasil de acordo com o filtro que você usou. Então, qual que foi a metodologia desse estudo, né? Esse estudo foi enviado a 1.161 empresas cadastradas nesse mapa de empresas do setor, né? Esse questionário ficou aberto para participação por 34 dias, certo? Então as empresas respondiam e o estudo ele trouxe algumas informações pertinentes acerca do mercado de energia fotovoltaica. Então qual que é a maior atuação das empresas cadastradas, né? Então a maioria das empresas, a grande maioria, 47%, são de empresas de instalação, instaladoras de sistemas fotovoltaicos, 35% realizam projetos e 18% estão compreendidas entre fabricantes e revendedores de módulos e inversores. Esse aqui é um gráfico bacana que mostra a quantidade de projetos instalados, certo? Então, existem diversas empresas cadastradas lá no mapa de empresas do América do Sol, mas como a tecnologia realmente ela é bem embrionária, as coisas estão acontecendo muito aos poucos, a gente tem aqui ó, 26% das empresas cadastradas nunca realizou um projeto. Ou seja, é comum que existam empresas de energia fotovoltaica no Brasil que não têm experiência em campo, tá? Que não têm experiência em instalação e em projeto. Então é muito importante
a formação profissional e a qualificação, né? E que vocês escolham empresas que tenham um renome na parte do conceito técnico, né? No conceito técnico, no conceito prático e no conceito teórico da tecnologia fotovoltaica. Então, 26% das empresas não têm projetos, 74% têm projetos, e desses 74% a gente pode dividir aqui em várias categorias. 19% realizou um projeto, 13% dois projetos, 13% três projetos, 5% realizou quatro projetos e 24% realizou mais do que quatro projetos. Então, divisão de micro e mini geradores por classe de consumo, né, como a gente já havia comentado naquele gráfico sobre a classe de consumo para os próximos anos de quem vai aderir aos sistemas fotovoltaicos. Então, quem mais tem instalado sistemas fotovoltaicos são as residências, né, 72%, 16% comercial, né, aqui alguns outros grupos, poder público 1%, rural 2%, industrial 2%, né, grupo A aqui 7%. Corresponde àquelas grandes indústrias que eu havia comentado. Então, quais são os principais clientes e o foco, né? O grande foco da geração fotovoltaica? São as residências e os comércios, certo? Então, a gente diz que deve ser onde vocês devem realmente procurar e correr e fazer prospecção ativa de orçamentos e de projetos. São nos setores residenciais e comerciais. E aqui, por sistemas por faixa de potência, né? Quais são os sistemas mais instalados, né? Os sistemas mais instalados estão girando aí em torno de 3 kW pico, certo? 42%, seguidos por sistemas de 5, que são realmente os sistemas que atendem, em média, os consumos de famílias, né? Sistemas residenciais. Tá? 13% aqui, sistemas de 10, 11 de 50. Então, à medida que que a potência vai crescendo, vocês podem ver que a incidência deles, a ocorrência deles vem diminuindo, né? Então não é tão comum fazer instalação de grandes sistemas fotovoltaicos. E aqui o preço, certo, dos equipamentos e das instalações informado por as empresas instaladoras em 2015. Tá? Então a gente tem aqui, ó, a faixa de preço dividido por faixa de potência. Então aqui a gente tem 4 faixas de potência, até 5 kW pico, de 5 a 30, de 31 a 100 e mais do que 100 kW pico. O que é interessante notar aqui? Que o preço ele vem diminuindo, certo? Conforme a faixa de potência aumenta. Ou seja, a gente tem uma economia de escala, né? Então na hora da gente passar o nosso preço para o nosso cliente final, não basta a gente pegar um número e multiplicar pela faixa, pela potência do sistema, né? Então a gente tem que calcular toda essa economia de escala baseado na potência do cliente e na nossa experiência, né? Então os sistemas mais instalados no Brasil, como a gente viu, eles estão aqui nessa faixa aqui de até 5 e 5 a 30 kW pico, certo? Esses aqui são os preços passados pelos instaladores, mas o que a gente vê na prática é que esses valores estão bem abaixo, tá? Por exemplo, um sistema de 5 a 30, ele estaria girando ali mais ou menos na faixa de R$ 6 por watt pico. Ou seja, um sistema de 5 kW pico, ele estaria girando na faixa de R$ 30.000 já com projeto e instalação. Tá? Isso que a gente vê no nosso dia a dia no mercado do que está acontecendo. Então, aqui são os preços passados pelos fabricantes e revendedores, né? Então vocês podem notar que eles são um pouco abaixo dos passados pelos instaladores, e isso realmente faz sentido, né? Porque os instaladores eles precisam
ter a margem de lucro deles, né? Geralmente eles compram os kits e revendem para o cliente final ou fazem um intermédio da venda do fabricante do distribuidor com o cliente final, né, para evitar pagar imposto, né, evitar emitir nota para os equipamentos. Então, o que a gente tem visto hoje em dia é que as empresas integradoras eles têm feito um intermédio entre o cliente final e o distribuidor dos equipamentos e emitem somente uma nota de serviço para projeto de instalação. Então é isso que tem acontecido de forma mais comum no mercado. Mas de qualquer forma, vocês podem ver aqui, ó, que a faixa de preço passada pelo revendedor é sempre abaixo da faixa de preço passada pelo instalador. Isso faz bastante sentido, como acabei de falar para vocês. Então aqui a distribuição de preços dos sistemas com potência menor ou igual a 5 kWp. Então a gente está pegando essa faixa de potência aqui do gráfico, né, do meio, certo? Informados pelas empresas com a solução turnkey, ou seja, o sistema ligado e funcionando para o seu cliente. Então a solução turnkey ela compreende toda a parte burocrática junto à concessionária, né? A instalação, o projeto, o frete, isso está tudo incluso aqui. Então o que o Brasil mais ou menos está trabalhando é em torno de 8 a 9 reais por watt pico. Tá? Mas a gente já já havia falado que realmente as empresas que estão vendendo, que estão instalando, estão praticando um preço abaixo disso. Qual que é a composição de custo de um sistema fotovoltaico? Né? Então, quanto custa um módulo? Quanto custa um inversor? Então a gente pode ver que o sistema fotovoltaico completo, né, o que a gente chama de kit, ele é composto em preço por 42% correspondente aos módulos, certo? 23% correspondente aos inversores, 17% correspondente a projeto e instalação e 18% correspondente a outros componentes que incluem estrutura, proteções elétricas, cabeamento, alguma possível reforma, e por aí vai. Então a gente pode notar que o grosso mesmo, né, a parte realmente expressiva dos preços dos kits corresponde aos módulos e aos inversores que juntos somados estão em 65% do valor total de um sistema fotovoltaico. Então quando é que o projetista e o instalador vai conseguir aumentar sua margem de lucro? Com o barateamento, né, dos equipamentos. Então aqui mais uma vez, né, os componentes dos sistemas fotovoltaicos com a sua percentagem em preço, né? Então, os módulos correspondem a 40 a 60% de um sistema, o inversor de 10 a 20, certo? Aqui o número de empregos gerados no setor, né? Então, 59% dos empregos gerados são colaboradores terceirizados, né, e 41% colaboradores efetivos. Que o grande gargalo, né, da solução turnkey distribuído por fases desse projeto, né. Então, a maioria das empresas respondem que o grande gargalo na instalação e na solução completa de um sistema fotovoltaico é a solicitação de parecer de acesso. Então, o que a gente pode tirar a partir disso? Que o grande problema não é técnico, não é de instalação, não é de projeto, é realmente de como lidar com a concessionária. Então, a gente recomenda que vocês conheçam as normativas da ANEEL, né, 482 e 687, tenham certeza de todos os documentos e todos os itens que são exigidos na hora de você solicitar o parecer de acesso, certo? E também conheçam bem as normas da concessionária local, tá? A ANEEL padroniza esses documentos, certo? Por mais que a gente conheça que algumas concessionárias tenham exigências diferentes, mas isso não pode acontecer, certo? A normativa 687 da ANEEL é a normativa nacional,
E todas as concessionárias precisam agir de acordo com essa normativa e precisam respeitar os itens discriminados na 687. Então esse é um grande problema nacional, que algumas concessionárias exigem coisas que outras concessionárias não exigem a forma de entrega dos documentos às vezes é diferente. Então empresas que têm atuação em diversos estados, em diversas concessionárias, sofrem muito com a falta de padronização, né, da burocracia, certo? Então, o segundo gargalo aqui é a assinatura do termo de relacionamento entre o cliente e a distribuidora, né? Então, geralmente há uma carta de apresentação do cliente e um termo de relacionamento, né? Que precisa ser preenchido na hora de você fazer a solicitação da instalação do seu sistema fotovoltaico. Então, a gente pode ver que o grande gargalo não é instalação, não é projeto, nem dificuldades técnicas, é realmente a burocracia junto à concessionária. Tá? Então a gente tem aqui algumas das linhas de financiamento mais comuns, certo? Santander é uma que vem se destacando bastante no, no ramo nacional, né, de fotovoltaica. A gente também tem o Banco do Nordeste, que tem taxas de juros bastante atrativas, mas infelizmente a atuação deles é limitada ao Nordeste. Então, só para vocês terem ideia aqui, ó, a taxa de juros do Banco do Nordeste está girando em 2,5% ao ano e a garantia do sistema, a garantia deles é o próprio sistema fotovoltaico. Então, funciona basicamente como um financiamento de um carro, né, onde a garantia da dívida é o próprio item comprado. Então aqui a gente tem algumas outras linhas de financiamento, né?